Bom, gente, vamos dar continuidade a esse momento histórico, né? Essa possibilidade de... Eu estava dando uma bisbilhotada no chat, que loucura, né? Tanta gente boa participando e conversando, a vontade é dialogar com todos, né? Mas atento aqui, não é muito minha praia, né? Essa parte tecnológica. Eu ainda gosto de atender a pegar o jornal, né? Em papel, 7 horas da manhã, né? E imagina, uma live, mas me falaram que tem que dar uns likes. Eu acho que é o joinha, por favor, tem que dar uns likezinhos aí, porque isso faz toda a diferença. Tem que se inscrever no canal, tá? Vamos começar esse papo? Marcelo, Raul, volta. Tá faltando o Camargo, então, Raquel, você resolve essa questão no bastidor? Eu vou começar com o Marcelo esse papo, né? Aproveitando que ele já está fazendo essa transição, e depois eu converso. Magali, passando atrás aí, Lorenzoni, sabia que você estava tendo um apoio, Lorenzoni, você não me engana, não. Tá certo. Marcelo, vamos conversar então? O Marcelo Campos, que já foi apresentado, se vocês, após a live, forem no Google e derem uma pesquisada nos registros históricos da Princesa Isabel assinando a Lei Áurea, atrás do ombro direito da Princesa Isabel tem um menino, um jovenzinho, mas já de cabelinho branco, é Marcelo Campos. Marcelo Campos já estava assessorando a Princesa Isabel lá atrás. Então, Marcelo Campos vem, né, acompanha toda essa nossa história, né, e hoje está na DETRAI, né, passou por Minas Gerais e instituiu o projeto lá de combate ao trabalho escravo, está lá. Então, Marcelo, aproveitando essa sua origem lá com a Princesa Isabel, até hoje, dá para fazer um link entre a abolição, aquela que você falou que meio fake, né? E o nosso papel institucional, quer dizer, diariamente a gente continua tendo que abolir, nós, auditores fiscais do trabalho, nossos parceiros mais fiéis, continuamos nesse caminho? Dá para você nos contar alguma coisa? Tem 5 minutinhos, eu vou ser indelicado, faltando 1 minuto, eu vou alertá-lo, tá? Saudações, colegas do painel, né? Obrigado, que é pela organização, vocês todos aí no Rio, Raul, né, desse privilégio de a gente estar se encontrando hoje, né? Esse negócio de ficar chamando a gente de histórico não pega bem, né? Assim, nós no máximo somos auditores brechó, auditores vintage, né? Somos recentes, 25 anos não é histórico para ninguém, né? É claro que aquele que estava lá atrás da Princesa Isabel devia ser um tataravô meu, né? Certamente devia ser, né? Mas vamos lá, então, né? Eu vou tentar fazer, é claro que é uma visão pessoal, né? Mas é uma visão, vamos dizer assim, formada ao longo dos anos de militância aí no combate ao trabalho escravo e também de estudar um pouco esse fenômeno, né? Então, vou tentar trazer algumas informações, uma maneira de ver esse fenômeno para nos ajudar no debate, né? Hoje, como eu já havia dito lá no outro painel, é o dia 13 de maio, que muitos equivocadamente comemoram como a data de libertação dos escravos lá em 1888, né? E eu digo que é uma comemoração equivocada e tentarei demonstrar o porquê de achar isso, né? A exploração de trabalhadores em condição análoga de escravo é algo que permeia toda a história da humanidade, né? Você tem a escravidão lá no Egito Antigo, né? Talvez uma das primeiras de que tenhamos notícias, a escravização do povo hebreu, lá pelo faraó, todo mundo conhece, porque a Bíblia é o livro mais consumido e mais lido por todo mundo, então quem é que não sabe, né, da escravização lá no Egito, né? Tiveram até que contar com a figura divina para tentar sair dessa libertação, não é verdade? Nós tivemos a escravização para ficar só naqueles que têm uma conexão cultural mais na nossa formação, a escravização nos gregos clássicos, né? A escravidão era a base do funcionamento da sociedade grega clássica, né? O paternão não foi construído com a mão de obra da elite grega, né? Certamente foram os escravos que produziram todas aquelas belezas, né? A Itália, a antiga Itália, né? A base da mão de obra também, mão de obra escrava, dos conquistados na
nas guerras e tudo, e que construíram todas aquelas maravilhas, Coliseu e tudo mais, né? E eu estou dizendo isso para reforçar o quê? Que os modos de produção, os modos como a sociedade organiza suas forças produtivas ao longo da história, tem sempre a presença, tem tido, talvez com raras exceções, mas sempre tem a presença da exploração do trabalho escravo, né? E isso não é diferente no sistema capitalista, na nossa sociedade, né? Muitas pessoas acham, e eu tentei dizer isso rapidamente no painel anterior, que a escravidão é uma excrescência, é algo que não está presente no sistema capitalista. Esteve e está presente, né? No nascimento do sistema capitalista, esse sistema que nós convivemos com ele hoje e o vivenciamos, a base da mão de obra produtiva foi a mão de obra escrava, né? Por quê? A grande produção do sistema capitalista, já no seu nascimento, ela não ocorria, claro que ocorria parte dela lá na Europa, mas o grande volume de produção irá se desenvolver nas colônias dos países europeus, seja nas colônias da Inglaterra, lá no norte das Américas, seja nas colônias espanholas, né, notadamente no México e Peru, e nas colônias francesas, né, nas Antilhas, e nas colônias portuguesas, na colônia portuguesa, basicamente aqui no nosso caso, no Brasil, né? E qual a mão de obra que irá sustentar a produção nas colônias? Será a mão de obra escrava. No caso da Espanha, eles vão utilizar fundamentalmente a mão de obra dos nativos, no México, no Peru, que possuíam toda uma organização social muito bem elaborada, né, que permitiu fazer aquela exploração daquelas mãos de obra, com muita crueldade, muita morte, dizimando sociedades. No caso das colônias inglesas, francesas e portuguesas, qual a mão de obra que eles vão utilizar ao longo de todo o período colonial? A mão de obra dos africanos, né? E o que é mais importante, a escravidão, neste período do capitalismo, do nascente capitalismo, ela, além de funcionar como a grande fornecedora e é o elemento essencial de organização da força produtiva, da mão de obra, ela tinha um outro aspecto. O negócio da escravidão, o tráfico negreiro, foi um dos principais negócios daquele capitalismo nascente, né? Se fazia dinheiro como nunca, capturando, negociando escravos lá no continente africano e os trazendo para as colônias nas Américas, né? E isso fez e produziu uma enorme acumulação de capital para ser investido em outros negócios do capitalismo, seja nos países centrais, na Europa, seja nas próprias colônias, né? Então é preciso ter essa dupla percepção de que a escravidão na colônia e no império não era coisa de gente ruim, não era uma questão de maldade, era uma questão da lógica do nascente capitalismo, né? Isso, é claro, vai mudando ao longo dos séculos, e no século XIX, o capitalismo já desenvolve um novo estágio no seu processo de desenvolvimento, que não era aquele mais, já não dependia tanto da mão de obra escrava, pelo contrário, já começava a depender da transformação dos escravos em consumidores, né? E, nesse sentido, os países capitalistas que estavam mais avançados, como era o caso da Inglaterra, que tinha um extremo poder naquele momento, do ponto de vista internacional, começam a pressionar os outros países, né? Para quê? Para superar a escravidão e incorporar os escravos como consumidores naquela etapa do capitalismo. Então, aqui no Brasil, nós passaremos todo o século XIX sob pressão da Inglaterra para deixar de explorar a mão de obra escrava. Qual foi a reação brasileira a esse processo? Que as nossas elites são das mais sábias. Já está me avisando ali de um minuto, né? As nossas elites foram das mais sábias em preparar essas mudanças, né? Eles criaram uma série de leis para inglês ver, lei do sexagenário, lei do vento livre, tudo para fazer de conta que estava libertando escravo. Não libertaram coisíssima nenhuma. Em 1850, criaram a lei de terras, que impedia que qualquer pessoa tivesse acesso à terra, a não ser pagando por ela. Ou seja, quando a princesa Isabel, aquela que eu estava atrás dela lá na fotografia, assinou aquela lei áurea dizendo que estava libertando escravos, não estava libertando coisa nenhuma,
né? Porque eles continuaram cativos, porque eles não tiveram acesso à terra, e não foi produzido nenhum parágrafo em qualquer lei que lhes desse direitos. Eles, de 1888 até mais do que a metade do século XX, nunca tiveram qualquer direito trabalhista, especialmente no meio rural. A CLT, quando foi criada por Getúlio, tinha um dispositivo legal lá nela que excluía a aplicação dela aos trabalhadores rurais. E a nossa, só concluindo, e a nossa sociedade brasileira era uma sociedade até para lá do meado do século XX, baseada em mão de obra no meio rural. Então, se não havia nenhum direito para eles, né, o que eles eram? Escravos. Essa é a origem do trabalho análogo ao escravo contemporâneo. É a não libertação real, na prática, dos trabalhadores escravos lá quando da colônia e do império. Né? Na realidade, nós vivemos um processo, como disse o Barbieri, de continuidade da exploração. Né? É isso que é a mãe do trabalho escravo contemporâneo. Marcelo, vai ter uma fala, depois você vai voltar no bate-bola. Ok. Obrigado. Olha quem chega. Raquel Cunha, minha querida, apareceu. Raquel Cunha, na verdade, ela se antecipou a todo esse isolamento, ela se antecipou à pandemia, à Covid, ela já está numa chácara, quem conhece Brasília, no caminho de Sobradinho, bem isolada, pega uma vicinal, ainda anda mais uma hora. Raquel, está me ouvindo? Raquel, está me ouvindo? Eu vou, enquanto a Raquel se organiza, que ela está precisando de um socorro ali, eu vou conversar com o Lorenzoni. Lorenzoni, você foi pedido para você fazer um vídeo de 5 minutos, né, para falar sobre a sua história, né, no Grupo Móvel, na chefia da divisão, de 5 minutos. Você mandou um vídeo de 42 minutos, Lorenzoni. Eu estou morrendo de medo, né? Porque os mesmos 5 minutos, né? Os mesmos 5 minutos você vai ter agora. Opa, tá me ouvindo, Raquel? Bem. Eu vou passar para o Lorenzoni, então. Raul, corta o áudio da Raquel, então, para não ter interrupção, por favor. Bota um mute. Lorenzoni, aproveitando, o Lorenzoni foi o primeiro chefe da divisão. Aproveitando, eu quero prestar uma homenagem aqui a todas as transições, né? Você, Raquel Cunha, começaram tudo isso. Cláudio Sequim, que está na tela, você passou o bastão. Tivemos querida Sueco, meu amigo Edgar, Juliana, que eu já sei que está na área, quer dizer, Capitão Araújo, Fernando, depois Guilherme Moreira, eu passei por lá. Meu irmão André Roston e hoje o chefe Maurício. Cara, obrigado, Lorenzoni, por ter iniciado tudo isso. Então, você tem 5 minutos, pelo amor de Deus. Bom, bom dia a todos, meus queridos amigos. Querido Camargo, quanto tempo? Sequim, Marcelo, Raquel, Keké. Prazer enorme. Eu iniciei, realmente tive a honra, o prazer de coordenar a primeira ação que eu digo que seria um projeto piloto. Mas eu gostaria de iniciar lembrando, eu vou lá para trás também, viu, Marcelo? Lembrando de um ex-governador da Paraíba, na época do Getúlio, chamado José Américo de Almeida, que ele nasceu, se não me engano, na Paraíba, lá na terra da nossa querida Marinalva. E ele, enquanto governador, ele nunca esteve na cidade de origem dele, que chamava, eu acho que Areias. E quando ele foi candidato a senador, ele deixou de ser governador, ele foi lá para pedir votos. E ele não sabia o que dizer, naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, era em praça pública, era um palanque e alguns alto-falantes. E ele começou dizendo assim, eu também digo, voltar é uma forma de renascer. Ninguém se perde no caminho da volta. E hoje eu me emociono muito vendo esse painel inicial, que eu acompanhei desde o início, todo esse trabalho árduo que a gente teve. Às vezes as pessoas pensam assim, o pessoal do Grupo Móvel ia para o meio do mato, libertar. Olha, vocês não imaginam o trabalho que deu, e graças a Deus nós tivemos grandes parceiros. Mas eu queria começar lembrando da primeira ação, então, que eu acho que o Keké deve ter aí ainda a cópia desse relatório. Lembrar que o grande parceiro nessa ação foi o Ministério Público do Trabalho, da 24ª Região,
do meu querido Camargo. Ele que nos proporcionou o carro, a viatura para poder fazer essa ação. Eu lembro bem, era uma caminhonete, eu acho que era uma Nissan, que é bem nova até, que a Procuradoria tinha, e destacou o procurador Luerci, né, que é oriundo lá do Paraná, e nós fizemos a primeira ação. O Camargo teve muita importância nisso em vários momentos. Primeiro, ser um grande parceiro, tendo nos proporcionado a condição para fazer essa ação. Até eu diria assim, de uma forma empírica, porque nós não fomos com a Polícia Federal. Lamentavelmente, nós fomos na raça, né? Eu não lembro bem se foi essa ação, mas só para lembrar um tópico dela, tinha uma senhora que tinha 36 anos que eu entrevistei, e ela estava assim, com o dedo cortado. Aí eu fui perguntar para ela, mas a senhora foi um acidente? O que foi? Tora de madeira que rolou, eu acho que era uma serralheria, mas assim, clandestina. E aí eu perguntei, a senhora não tentou arrumar esse dedo? Ela disse assim, mas eu não tinha dinheiro para o arco. Aí eu não estou entendendo, senhora. A senhora não tinha dinheiro para o arco? O que é o arco? O arco. Aí eu pensei, eu digo, álcool? Mas eu acho que a senhora botando o dedo dentro do álcool, a senhora ia salvar o seu dedo? Não, eu não tinha dinheiro para pagar o arco do carro do patrão. Imagine. Isso aconteceu, isso não é ficção, não, isso é verdade. Tá? Essa ação, quando a gente terminou a ação, só dois estavam armados. Eu tinha um porte federal, que o diretor-geral da Polícia Federal tinha me dado, e o Luerci, no cargo procurador, ele tinha uma arma. Quando nós fomos sair da fazenda, eles fecharam o portão, trancaram, e a gente não tinha como sair. E aí, meus amigos, a coisa pesou. E eu puxei a minha arma, era uma pistola, botei de lado, fui bater na casa e disse, olha, o que houve? A gente tinha lavrado, eu acho que 10, 15 autos, um monte de auto-infração, nem me lembro quantos. E aí eu disse, olha, a gente queria ir embora. Aí o sujeito olhou e chamou o menino e falou, menino, vai lá abrir o portão para eles. E esse menino subiu na caçamba, abriu o portão, meus amigos, a gente vazou. A gente andou naquele fogo poeira, eu acho que aquele motorista da Procuradoria 120, quando a gente chegou no asfalto, foi aquele lá, sã e salvo. Então é por aí. E assim foram várias outras ações. Mas o importante que eu quero dizer, a minha participação, acho que maior no Grupo Móvel, além de ser o primeiro diretor da divisão de apoio à fiscalização móvel, foi que a gente trabalhei muito em conjunto com o Raquel, com o Marcelo, para montar as ações e dar condições para os nossos coordenadores fazer as ações. Então, eu fazia a ponte com a Polícia Federal. Não pense vocês que era fácil. Eu ia para a Polícia Federal, eu levava chá de banco de 1 hora e meia. Aí, quando eu conseguia ser atendido pelo delegado, ele dizia, Ministério do Trabalho, aqui de novo. Meus amigos, a gente tinha que pagar diária para os agentes, tá? Era um favor. Porque trabalho escravo, Polícia Federal, nada, não existia. Tá? Embora sendo um crime federal capitulado no Código Penal. Tá? Pois bem, então a gente tinha que pagar diária para o agente, passagem para o agente e, pasme, a diária tinha que ser depositada antes da ação. Tá? Isso tudo a gente fazia. Eu filmei no início das ações do Grupo Móvel com uma filmadora minha, já estou terminando, uma filmadora minha, o Ministério me dava o filme e nos dava um suplemento de fundo para pagar a gasolina. Mas, claro, eu teria milhões mais de coisas para falar, não vou falar da parte filosófica toda, que o Marcelo já colocou. Mas eu queria fazer alguns agradecimentos e lembranças. Primeiro, uma coisa que me toca muito, que hoje fazem exatamente 45 anos que eu entrei no Ministério do Trabalho. Eu entrei a minha portaria de 13 de maio de 1975. Isso eu estava aqui agora lembrando, e é por isso que eu disse que voltar é uma forma de renascer. Agradecimentos. Lembrar, aliás, antes disso, rapidamente lembrar que a primeira condenação de trabalho escravo foi no Pará, e foi através de uma procuradora da República, que eu não lembro o nome dela.
E eu não poderia deixar de terminar de fazer duas homenagens. Primeiro, a um santo homem, chamado frei dominicano Henri Borrot de la Rosière, de família nobre, que veio para o Brasil, acabou sendo advogado da CPT e foi um dos nossos grandes informantes. E o Ministério Público do Trabalho, a começar pelo querido Camargo e pelo aquele nosso procurador lá da 14ª Região também, que nos ajudou muito, o Ricardo, eu não lembro bem. E terminando, o que é? Finalmente dizer o seguinte, trabalho escravo, combate ao trabalho escravo, desculpe a forma personalística, mas é antes e depois de Ruth Beatriz Vilela. Sem Ruth Beatriz Vilela, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Lamentavelmente, eu sei que Ruth me arrepio, estou tremendamente, não quero chorar, mas não quero me emocionar. Mas, querida Ruth, e as guerreiras também, Cláudia, Marinalva, a minha amiga Valderez, que me ligava, Zone, dinheiro, carro, passagem. Queridos, Mário, muito obrigado. Belíssimas lembranças. Um abraço para vocês. É um prazer enorme estar com vocês. Você se superou, é muita história, Mário. Belíssimas lembranças. Eu vou chamar agora um... Você falou em parceria, Mário, aí você me deu Você quicou a bola para eu chamar a parceria, mas antes eu queria falar de algumas parcerias. Eu sei, andei bisbilhotando, não pude dar atenção, mas nós temos aqui o pessoal do GPTEC, Padre Ricardo, a Dônia, o pessoal da academia, Marcelinha, Júlia. Nós temos Caritas também, que foi... Eu vou fazer uma lembrança da turma que passou e da turma do meu tempo, mas homenageando a todos que por lá estiveram, né? A Jaqueline, Lara, né? Nós temos a CPT com Frei Xavier, né? Nós temos a Conatraz, José Guerra, alô José Guerra, do meu tempo por lá. Nós temos a OIT com Machado, né? Quer dizer, e para homenagear o parceiro mais fiel nosso, que desde a primeira operação está conosco, né, que é o Ministério Público do Trabalho, que eu sei que tem tantos aqui no Rio, Guadalupe, Alpiniano, Juliana, Virgínia, Valéria, Vivian, pô, que maravilha, cara, como são parceiros. Eu vou chamar, mas eu vou quebrar o protocolo, viu, Camargo? Você, cara, é o responsável pela comemoração dos 20 anos, né, da existência do Grupo Móvel, porque quando eu te entreguei numa reunião lá da CIT, o primeiro relatório, que seu nome consta, você muito se emocionou, e nós falamos, olha, a gente precisa celebrar, isso era 2014, foi 2015, hoje nós estamos fazendo, até para contextualizar para quem está chegando agora, nós estamos fazendo um recorte, explicando a história do começo do Grupo Móvel, lá de trás, de 95, de 15 de maio, e todos que fizeram parte daquele momento, então o recorte é esse. E você, Camargo, é o responsável, você é um cara que sempre reconheceu a existência da inspeção do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, sempre bateu uma bola muito boa com a gente. Então eu vou quebrar o protocolo para chamar o auditor fiscal do trabalho, Camargo, meu amigo. Está contigo, irmão. Minha gente, eu acho que eu não vou participar mais desses negócios, não. Tá difícil até de falar aqui, viu? O coração acelerou, a voz ficou embargada e o olho tá cheio de água. É um prazer muito grande, é uma emoção muito grande. Primeiro ver vocês, né? Ver o Mário, olha o Mário, essa barba toda branquinha, cabelo branquinho, né? Tanta gente querida, olha a Raquel. Eu não vou falar do Cláudio Sequim, não, porque o Cláudio Sequim é vascaíno, aí, coitado, né? Vive caindo, né? Marcelo Campos, e esse povo todo que está acompanhando aqui, eu vou só agradecer vocês, sabe? O quadro anterior foi fantástico, fantástico. Cláudia Márcia, querida amiga do meu coração. O Renato deu uma aula, a Dira, estrela de primeira grandeza, né? Marcelo com uma participação fantástica, sabe? É só registrar aqui a minha alegria e dizer que talvez eu tenha tido muita sorte. Talvez tenha não, eu tenho muita sorte na minha vida.
João Pedro Ferraz do Espaço, meu amigo Mário Lorenzoni, nosso querido amigo João Pedro, gaúcho como você, meu amigo, sabe, desde 1989, quando eu tomei posse no Ministério Público do Trabalho, meu amigo até hoje, eu continuo sendo subordinado do João Pedro, entrei subordinado dele, continuo sendo, hoje eu advogo no escritório dele, é um amigo querido, meu vizinho aqui do Lago Norte, sabe, o registro dessas pessoas queridas. Luiz é meu compadre, né? Padrinho da minha filha caçula, Jonas, Curicaca. Rapaz, olha, é muita gente. Eu vou contar só uma historinha, porque é muita emoção, sabe? Foi muita sorte ter participado desse processo todo, ter conhecido tanta gente boa. Se eu começasse a falar os nomes das pessoas aqui, eu ia ficar o tempo inteiro falando o nome, não ia falar mais nada. E não ia conseguir concluir de tanta gente que está no meu coração. Tanta gente no meu coração. Mas uma vez nós chegamos em uma carvoaria, lá no Mato Grosso do Sul, e tinha uma bateria muito grande, muitos fornos, talvez, não me lembro bem, mas talvez uns 40 fornos, né? E era uma família que tomava conta daquilo, ou seja, o trabalho era insano, né, insalubre, não precisa nem dizer, né? Mas era insano, uma exploração muito violenta. E tinha umas crianças, era o homem, a mulher e 3 filhos. Apenas o filho mais velho participava da produção. Os 2 menores não conseguiam trabalhar ainda. E ao lado daquela bateria enorme tinha 3 fornos pequenininhos, bem pequenos. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei incomodado com aquilo, né? Que diabo de produção sai de um forno daquele, né? Aquele forno do carvão, parece um iglu, todos iguaizinhos, do mesmo tamanho, e aqueles 3 menores. E aí, lá pelas tantas, a gente conversando, eu perguntei pro responsável, eu disse para ele, eu queria saber por que o senhor tem esses 3 fornos aqui, que produção que o senhor tira desses fornos? Aí ele falou, doutor, é o seguinte, essa bateria aqui, com todos esses fornos, é que dá aqui o nosso sustento. Eu digo, sim, mas e esses aqui? Ele falou assim, olha, doutor, eu, minha mulher e meu filho não vamos sair daqui. Nós não vamos mais sair daqui, nós vamos morrer aqui. Mas os 2 pequenos, eu tenho a esperança que eles um dia saiam. Toda a produção desses 3 fornos pequenos vai para uma caderneta de poupança e o dinheiro fica lá, né, rendendo para que um dia eles consigam sair daqui. Eu aprendi muita coisa, sabe? Os 10 anos que eu passei no Mato Grosso do Sul foram assim, anos de muito crescimento pessoal, profissional. Eu aprendi o poder de trabalhar de forma articulada com a Comissão Permanente de Investigação das Condições de Trabalho no Mato Grosso do Sul, em 1993. Eu aprendi que, por mais importante que seja a instituição, eu tenho certeza que o Ministério Público do Trabalho é muito importante por seus procuradores, mas não resolve as coisas sozinhos. Ninguém resolve sozinho. Olha, a importância dos auditores fiscais do trabalho. Eu sempre fiz questão de trabalhar em conjunto com os auditores. Eu reconheço efetivamente a importância do auditor fiscal do trabalho. E esse aprendizado do trabalho conjunto dirigiu a minha vida. Se eu não tivesse tido essa experiência no Mato Grosso do Sul, e essa experiência fundamental pela parceria com os auditores, e logo em seguida a parceria com a academia, eu não teria avançado tanto no Ministério Público do Trabalho, seguramente não teria sido coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e não teria sido procurador-geral do trabalho. Foi esse aprendizado que me levou a galgar esses degraus, né, no Ministério Público do Trabalho e poder desenvolver essa atividade. Eu tenho muito orgulho de ser procurador, né, de ser subprocurador-geral do trabalho aposentado e de ter retornado
a minha origem, que é a advocacia trabalhista e sindical. Eu guardo no coração cada momento, né? Cada momento. O resgate de um trabalhador, eu já disse isso várias vezes, o resgate de um trabalhador, vou terminar, meu amigo, que é. Aliás, essas suas placas, eu não quero ver aquela outra do adeus, não, né? Aquela outra placa do adeus. Mas, até enfim, logo. O resgate de um trabalhador é uma coisa inimaginável. Não tem preço, você não pode... Não tem dinheiro no mundo que pague você ver o sorriso de uma boca vazia, né? Se não tem dente, não tem documento, nunca tirou uma carteira, nunca tirou uma fotografia. Aí, quando você paga R$1.000, R$1.500, R$2.000, o sujeito olha para aquele dinheiro na mão dele, ele nunca viu tanta nota na mão dele. Passou a vida inteira, Marcelo Campos. Cláudio Sequim, Mário, que é o Mário coçando o olho lá, já deve estar chorando também o Mário. Ele nunca viu tanto dinheiro na vida dele. E é uma quantia pequena, às vezes R$2.000, um pouco mais do que isso, né? Quer dizer, pequena em termos, né? Óbvio que R$2.000 representa o dinheiro, óbvio, né? Mas é impagável, né? Você leva isso para o resto da vida. Eu conto para os meus filhos. Agora eu tenho uma netinha que acabou de chegar aqui em casa, daqui a pouco ela vai passar aqui para me perturbar um pouquinho. Já está dando tchauzinho ali do lado. Coração, né? O coração acelera quando eu vejo essa menina. Mas, enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de ver essas pessoas queridas e de dizer para vocês que valeu muito toda essa trajetória. Acordar de madrugada, comer poeira, né? Eu me lembro do Lueci, o Lueci dava dor de cabeça, se não tivesse almoço, não sei se Mário se lembra disso, ele ficava com dor de cabeça, começava a passar mal, dizia assim, eu vou acabar prendendo alguém aí. Eu digo, mas peraí, cara, vamos resolver. Não vou prender, porque eu já estou com dor de cabeça, 2 horas da tarde, a gente não almoçou, está morrendo de fome, né? E era aquele negócio, você saía, passava, lembra, Mário, a gente passava, vou terminar, a gente passava num restaurantezinho de beira de estrada e falava, olha, de noite nós vamos voltar aí, lembra, Mário? Aí quando dava de noite, a gente voltava lá, o sujeito tinha que se virar para fazer comida pra gente, né? A primeira vez que eu botei uma arma na cintura foi com o Mário Lorenzoni, nunca mais eu fiz isso, fiz uma vez na minha vida, né, para ir lá para a cavalaria lá com o Mário falou, ó, tem informações aqui da inteligência que tem bandido lá, tem gente armado lá, estou mantendo os trabalhadores à força da arma. Eu vou armado, vou botar minha arma aqui, tu bota também. Eu botei a arma na cintura. Até sei usar, eu fui cadete da aeronáutica, eu sei usar, mas não botei mais a arma na cintura, nunca usei e espero não usar. Só usei nos tempos da... Marco, você vai voltar já, é só até logo, tá? Até logo. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer enorme, uma emoção muito grande. Isso me lembra Márcio Guerra, meu guru, irmão aqui do Rio de Janeiro, no combate ao trabalho escravo. Se meio-dia ele não estiver almoçando também, tem dor de cabeça, mal-estar, é um desconforto. E dá um grande beijo para ele, para a Rosane, que são nossos amigos aqui, que caminham nesse projeto. Vou passar agora. A Raquel está com problema, nós vamos tentar resolver, senão a gente está vendo um plano B. Só um segundinho. Lorenzoni. Só lembrar uma coisa importante. O Camargo tem que falar depois daquela primeira ataque. Foi exatamente. Pronto, já guarda para o final. Vou passar para o... Das carvoarias com as usinas de Minas Gerais, lembra? Isso é muito importante. Lembro, claro. O Camargo, já fica esse registro aí para a fala final. Passar para o meu amigo Cláudio Sequim, que já foi, parece aquelas empresas que o trabalhador ocupa todos os ambientes de trabalho, ele ocupa. Né? Cláudio Sequim já foi chefe da divisão, foi a transição do Lorenzoni para ele, já foi corregedoria, já trabalhou no Escravo aqui do Rio, já foi CIT, quer dizer, é uma loucura. Participação especialíssima, mentor, instituiu a lista suja. Por falar em lista suja, o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores ao trabalho escravo. Alô, Sakamoto, Repórter Brasil,
um grandíssimo parceiro nosso, principalmente na divulgação do tema, lógico, mas da lista suja, no nosso pior momento, um dos nossos piores momentos, que foi a retirada da lista suja no dia 30 de dezembro de 2014, por uma liminar do ministro Lewandowski. Logo após, a gente desnorteado, tentando ver o que a gente faria com a ausência desse precioso instrumento de repressão do trabalho escravo, dialogamos e vimos, junto com os parceiros, especialmente com o Sakamoto, a possibilidade de, por intermédio da lei de acesso à informação, a gente ofertar. Então, Sakamoto, um grande abraço. Cláudio Sequim, contigo então? Isso, 5 minutinhos. E... Vamos ver se a gente consegue falar tanta coisa em 5 minutos, né? Com certeza, vocês foram muito felizes, né, na organização desse evento hoje. Como diz aí o Camargo, né? Boa tarde, quer dizer, bom dia, Camargo. E a Lorenzoni, é muito emocionante a gente falar aqui sobre esse trabalho, né? Depois de tanto tempo. E isso é uma sequência de responsabilidades que nós tivemos esse tempo todo, entre os colegas, né, que participaram de toda a gestão lá na CIT, muito grande e muito sensível a todo esse tema, né, do trabalho escravo. Então, o Marcelo fez uma contextualização ótima, aproveitando todo o ambiente emocionante que aconteceu logo no primeiro painel, a respeito de toda essa transição, né, da origem do Grupo Móvel, aí, com o Lorenzoni e com a Ruth Beatriz, e até esses momentos atuais, né, fez uma contextualização muito bacana, que deu para a gente ter uma noção do cenário no geral, né. Mas a gente pode destacar aqui uma situação bem interessante, né, para a gente for contar as histórias das fiscalizações, né, tem cada uma, né, que a gente faz aí uma sequência da Netflix, com certeza. A gente precisaria, né, falar um pouco do que foi em 95, com o Mário, que tive essa honra de segurar esse bastão aí do Mário. Muito obrigado, Mário, por você lembrar de mim naquele momento. Então, assim, a gente teve uma passagem interessante, que foi o GERTRAF, né? O GERTRAF era o único fórum que se tinha na época para falar do trabalho escravo. E ele começou num momento de efervescência política, de política pública, como o Marcelo bem lembrou, e a questão do governo anterior, do Fernando Henrique, e nós conseguimos ali ter uns representantes de vários ministérios a participar desse assunto, né? Um assunto que era muito contestado, muito difícil de se falar, através das resistências que haviam por parte, né, de muitos empresários em admitir a situação de exploração do trabalho. Mas, encurtando um pouco isso, teve o GERTRAF, que ele teve seu momento áureo, depois ele teve um momento de baixa, onde poucos representantes de peso nos seus ministérios que o compunham, que compunha o GERTRAF, participavam. Então, ele foi se rarificando. Quando eu cheguei nessa questão da Divisão de Apoio e Fiscalização Móvel, que era DAFME, né, não era DETRAI, lá na Secretaria de Fiscalização, a gente sentia essa necessidade de aumentar a discussão, né? Então, solicitei a Vera Olímpia, a secretária que veio posterior, que deu uma liberdade muito grande para a gente trabalhar nessa história, descentralizou tudo isso na mão da divisão. A gente pôde retornar com o fórum do GERTRAF. E esse fórum foi crucial para a gente começar a discutir de novo as políticas públicas, né, a respeito do que se fazer com o tema trabalho escravo. E nós convocamos CPT, convocamos SINAIT, convocamos alguns sindicatos, né, da área ruralista, convocamos a CNA, então nós retomamos toda a discussão do trabalho escravo. E isso é muito importante porque conseguimos novamente resgatar as discussões, como o Marcelo bem falou, que futuramente, né, naquele momento do passado, teve toda a aglomeração de outros órgãos públicos, né, virou uma coisa multidisciplinar, mas nós conseguimos resgatar de novo a discussão sobre isso, né? E fomos muito felizes nessa oportunidade, porque a gente percebeu que o GERTRAF ele não tinha mais a força daquele momento, mas criou um embrião para que se lhes tornasse depois a comissão, né, da CONATRAI. Por que isso? Porque a ênfase que se deu aos direitos humanos nesse momento foi muito grande, né?
transcender uma situação trabalhista para também uma questão da dignificação do ser humano, né? O Ministério da Justiça, naquela época, tinha a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que era o Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, nos convocou, a pedido do presidente da República, para a gente formar essa comissão para analisar isso sobre a ótica dos direitos humanos. Então foi bem interessante, foi criada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com todos os componentes do GERTRAF e mais alguns, né, ligados à Secretaria Especial de Direitos Humanos, e quem capitaneou essas reuniões foi o professor, né, o sociólogo Zé de Souza Martins, lá de Campinas, de São Paulo, que nos auxiliou nessa visão da sociologia, da antropologia, e que deu todo um corpo, uma musculatura maior a respeito disso, né? Nessas alturas, a gente já estava com toda a estrutura da MOVE já mais estruturada, com os carros exclusivos, com equipamentos exclusivos que a gente conseguiu, né? Como estatística, a gente inseriu a questão dos direitos dos trabalhadores consignados, ou seja, os valores das rescisões, que quando a gente quando a gente começou nesse trabalho, a verba do PPA era 350 mil, e em 3 anos nós conseguimos aumentar para 1,5 milhão as verbas do PPA para o trabalho escravo. Com toda a estrutura logística que a gente conseguiu, nesse momento, nesses 3 anos que eu consegui ficar à frente da chefia, a gente conseguiu reestruturar o trabalho de uma forma logística, né, com a ajuda do Ministério Público, né, que sempre foi um parceiro inegável, que começou a vir também nas operações de uma maneira efetiva. O Camargo foi na primeira operação, mas a partir de um determinado momento dessa reunião do GERTRAF, todas as ações começaram a contar praticamente obrigatoriamente com representantes do Ministério Público, fora também a Polícia Federal, né? Então, esse aspecto do resgate do GERTRAF para transformação no Conselho, e com o projeto do OIT também, contemporâneo a isso tudo teve um upgrade muito grande a respeito da dimensão do trabalho que vinha sendo feito para a erradicação do trabalho escravo. Então, eu acho que nós fomos muito, como disse o Camargo, nós tivemos muita sorte todo esse tempo, né? E mais uma vez repetindo o Marcelo, fomos muito felizes de todo esse documentário falando sobre o Grupo Móvel, sobre o combate ao trabalho escravo, que o pioneirismo dos coordenadores lá no fundo, que o Lorenzoni muito edificou, trouxe todo esse conceito, essa doutrina que a gente aprendeu a lidar com o trabalho escravo, né? Até da tipificação penal, com as reuniões da OIT que nós tivemos, que se originaram, inclusive, a alteração do 149, foram tudo fruto desse trabalho de oficina e do trabalho que começou como a identificação de todas essas rotinas, todo esse procedimento, toda essa coisa conceitual, saindo da experiência da fiscalização do trabalho. Então, acho que esses momentos que a gente passou lá, que eu estou tentando resgatar, tentando acrescentar algo que foi falado aqui, que é muita coisa, foi crucial, que acabou, né, culminando também com a gente criação do cadastro, né, que hoje o pessoal conhece com a lista, que a gente via que na maioria dos relatórios, que o Riccioti tirava 300 milhões de fotos, os coordenadores traziam cada foto, né, o Riccioti conseguiu inaugurar o terceiro sexo, né, que era uma situação do banheiro das mulheres, dos homens, os taxistas, né? Ele era muito sensível a essas coisas, e as fotografias que ele trazia eram tão ricas que nos permitiu, já estou terminando, o que é? Nos permitiu criar o cadastro, porque cada fazenda que a gente ia tinha um financiamento bancário. Falei, bom, nós estamos financiando o trabalho escravo, então precisamos cortar essa verba bancária, pública, dos fundos constitucionais, que nós concentramos as últimas reuniões do GERTRAF para identificar essa oportunidade de verificar que os financiamentos eram feitos para o desenvolvimento da Amazônia, mas como o Marcelo falou, não tinha desenvolvimento nada, era mais um patrocínio do trabalho escravo que a gente conseguiu um instrumento interessante, que foi realmente o corte do financiamento para esses pseudos desenvolvimentos, né? O Valdinei fez um aparato muito grande, o Valdinei e o colega de Mato Grosso, as reuniões com os outros ministérios que estimulavam essa questão dos financiamentos, trouxe isso para as últimas reuniões do GERTRAF, e que ocasionou, né, a formação do cadastro, que foi muito bem colocado e seguido com os governos que sucederam. Acho que dá para a gente falar um pouquinho disso,
E eu termino aqui agradecendo Obrigado. mais uma vez aí o que é pelo tempo e a todos presentes. Obrigado. Obrigado, Claudinho. Eu vou tentar, não teve jeito, quer dizer, eu vou colocar só um áudiozinho da Raquel Cunha. Vou colocar um áudiozinho da Raquel Cunha, ela está é bem difícil, está nesse sítio lá, mas se disponibilizou desde o primeiro minuto. A minha esposa, Michele, também auditora, ela disse que eu me emociono muito pouco, que eu choro muito pouco, né? Às vezes, quando ela acha que eu estou chorando, ela vem bem pertinho, abre para ver se eu estou chorando mesmo, se tem uma lágrima. Mas aí eu me lembrei, assim, uma das vezes que eu mais chorei na minha vida foi no evento comemorativo dos 20 anos. Alô, Sinaite, Rosa, Carlos Silva, obrigado por aquela parceria, pela divulgação estamos juntos nessa caminhada. Quando todos os ex-chefes da DETRAI estavam já no ambiente lá da DETRAI para um café da manhã, e a Raquel Cunha foi a última a chegar. E chegou com dificuldade, estava com um problema na perna, alguma coisa, chegou numa cadeira de roda, e acho que foi o Tomás. Alô, Tomás, figura importantíssima na nossa história, primeiro coordenador também na primeira leva. Ele abriu a porta quando viu que era Raquel Cunha, falou Raquel Cunha, e fizeram um corredor polonês, no bom sentido, batendo palma para Raquel Cunha. Eu já passei por ela, não tinha problema nenhum chorar ali, mas eu não sei, eu corri para o banheiro, me tranquei, eu chorava de emoção, porque eu acho que a gente só consegue seguir tendo essa certeza de que alguém começou tudo isso. E quando eu vi aquela gratidão, aquela reverência, eu falei, olha, cumpriu o objetivo, a gente precisa sempre estar se comunicando com quem começou essa história. Né? Então eu vou botar uma fala aqui da Raquel Cunha, tentar ver se isso dá certo, e aí vamos seguir. Aí pronto? Oi, Márcio. Tá gravando? Infelizmente, eu não pude ouvir nada, absolutamente nada do que as pessoas falaram. Mas, pela qualidade dos participantes do painel, eu sou capaz de assegurar que eles deram um banho falando sobre trabalho escravo. E aí eu me lembro de uma vez que eu estava em Campinas e Juruna estava falando sobre a questão indígena, depois era o Pedro Casaldáliga. Quando Juruna acabou de falar, o Pedro Casaldáliga era o seguinte expositor, ele disse, depois das palavras do mestre Juruna, só resta um bispo dizer amém. Então é o que eu digo, embora eu não tenha ouvido nada, tenho certeza que só me resta dizer amém a todos eles. Me ocorreu ser hoje, 13 de maio, justamente o dia da assinatura da Lei Áurea, o dia da dita abolição da escravatura. Acho que nós estamos muito longe de chegarmos lá. Apesar dos esforços do Grupo de Fiscalização Móvel, que fizeram um trabalho fantástico e realmente conseguiram retirar muitos trabalhadores da situação de escravidão, mas estamos longe de chegar na abolição. Porque, enquanto convivermos neste país com a situação de desigualdade social, com a situação de pobreza, vai ser muito difícil chegarmos lá para a erradicação do trabalho escravo. Enfim, eu quero agradecer a iniciativa desse painel, que eu acho que é muito importante para divulgar o problema. Agradecer a você, Márcio. E é isso. Foi realmente uma grande pena não ter podido ouvir as pessoas falando, porque eu sei que teria sido muito interessante, mas eu não sei se a internet aqui, na chácara aqui tem problemas, o fato é que não deu para ouvir muito. É isso, gente. Bacana, quer dizer, desde o primeiro
desde o primeiro minuto, se disponibilizou, tentou de todas as formas, mas deixou o recado. Eu vou só bater uma bolinha rápida, que a gente precisa passar para frente. Tem outro painel maravilhoso, com o Valderez, tá sem som você. Eu só queria quicar uma bola para vocês. Tivemos dificuldades, sim. Começamos, a viatura era emprestada, Lorenzoni entrou como seletista. Marcelo também, eu acho. Sem normatização, sem estrutura. O inspetor do trabalho, veja bem. Tivemos, quer dizer, todas as dificuldades possíveis. No meio da nossa caminhada, um momento absolutamente trágico para a gente, que dói na alma, que essa ferida está aberta e que vamos ter um pouco de conforto quando os mandantes estiverem presos, que é o assassinato, a chacina de Unai, com Nelson, com João Batista, com Eratóstenes e com o motorista Ailton. Quer dizer, a gente tem dificuldades, a gente tem muitas criações também no meio desse caminho, a gente tem a lista suja que foi falada, a gente tem o seguro-desemprego, o trabalhador resgatado não recebia seguro-desemprego, João Batista, auditor fiscal do trabalho, iniciativa dele, rabiscou isso, e desde 2003 temos essa possibilidade, temos o Ação Integrada com o Valdinei, ou seja, temos governo Itamar, Fernando Henrique, temos Lula, Dilma, Temer, quer dizer, temos momentos bons, momentos ruins, mas estamos construindo. Mas, e agora? O que temos pela frente, quais são os nossos desafios, mas essa batida de bola vai ter que ser muito rápida. Eu sei que o tema provoca uma reflexão maior, mas é para ficar talvez um gostinho de quero mais, quer dizer, acabaram os nossos problemas, erradicamos, a Raquel falou que não, estamos muito longe disso. Problemas temos, mas nunca foram capazes de impedir a caminhada. E agora, José, Marcelo, Campos, e agora? Agora é continuar lutando, né, Keké? Eu farei algumas palavras para terminar, né? E gostaria de trazer uma reflexão rápida para vocês e para quem está acompanhando a live conosco, que é a seguinte: às vezes no cotidiano a gente dialoga muito sobre essas questões todas e sobre o trabalho que a gente realiza, e as pessoas sempre falam nas siglas, nas instituições, né? É CIT, é SubCIT, é MPT, é PRF, é Polícia Federal, né? E muitas vezes quando a gente fala isso, a gente fala para cobrar uma solução desses entes, dessas siglas, como se a gente não estivesse vinculado a elas e não tivesse responsabilidade no processo de mudança, né? E temos. As instituições não existem nas siglas, as instituições existem nas pessoas que estão dentro delas, né? E aí eu faço uma homenagem, né, nessa questão do trabalho escravo. Eu homenageio a sociedade civil rememorando e agradecendo as figuras de Dom Pedro Casaldáliga, que fez uma denúncia pública internacional sobre a escravidão no Brasil, em plena ditadura militar. Faço uma homenagem também a Frei Henri, né, que foi um lutador e com quem convivemos intensamente lá no início do Grupo Móvel. E na área governamental, eu faço homenagem a duas pessoas, né, que eu considero, assim, fulcrais nesse processo. A Ruth Vilela, secretária, né, que teve a capacidade de articular dentro do governo, ali de Fernando Henrique Cardoso, todas a azeitar tudo para que as coisas ocorressem, e ao Camargo, no Ministério Público do Trabalho. Essas duas pessoas dignificaram as instituições e articularam para que as coisas acontecessem, né? Porque eles podiam ter ficado nos seus cargos e não ter feito nada. Eles aproveitaram a oportunidade, perceberam a oportunidade e se engajaram de forma fundamental, né? Só para vocês terem ideia, Ruth e Camargo estiveram nas ações de 1995, fortalecendo essas ações. A Ruth Vilela esteve em 3 ações de combate ao trabalho escravo como secretária. Isso nunca ocorreu antes e nunca ocorreu depois, né? O Camargo, os procuradores, então, isso solidificou, deu substância às instituições, mas são as pessoas que fazem as instituições, né? E aí eu faço, para finalizar, um apelo aos colegas, né, que estão nos assistindo. Uma coisa eu lamento: 25 anos depois da criação do Grupo Móvel, muitos auditores nunca foram a campo numa ação de combate ao trabalho escravo. Acho que isso é algo que tem que nos fazer refletir e lamentar. Então, o futuro depende de uma tomada de consciência por parte dos agentes públicos no enfrentamento dessas questões.
Estão pedindo para eu encerrar. Lorenzoni, vamos botar 30 segundinhos para dar um alô e a gente encerrar, por favor? 1 minuto. Infelizmente, sendo deselegante. 1 minuto. Só um minuto. Pode? Pode falar. Está correndo. Bom, depois dessa eloquência do Marcelo, não tem muita coisa a colocar, mas eu não posso deixar de sair desse painel me fazendo uma pergunta. Valeu a pena? E eu vou dizer por que valeu a pena. Nesses meus 25 anos de Ministério do Trabalho, valeu a pena, porque numa ação nós conseguimos salvar uma menina chamada Bianca, com 3 meses de idade, que estava morrendo na fazenda Boi Gordo, de um desgraçado, de um gerente que se negava a comprar leite para essa criança. Quando nós chegamos, a criança estava desidratada, com vômito, com febre, estava morrendo. E eu pedi, então, para o Edgar Marcon, que o Camargo deve lembrar bem, acabou sendo até superintendente da Polícia Federal, depois no Mato Grosso, dar voz de prisão ao gerente. Nós conduzimos a Bianca ao hospital, ele imediatamente começou a ser tratada. Quando a gente voltou para Brasília ainda, eu consegui, através desse médico, diretor do hospital que tratou da Bianca, dando todo o suporte para que salvasse ela, era meu irmão de ordem, ele me disse o seguinte: Lorenzoni, mais um dia era óbito. Isso me emociona muito, mas eu quero dizer que só isso, para mim, valeu a pena. A gente conseguiu salvar uma vida. Obrigado, meu amigo. Camargo, meu amigo, Sequim, nesse bate-bola aí, que já estão quase sofrendo um PAD, meu amigo. Só para fechar, posso falar? Pode e deve. Sabe por que vale? Vale olhar para trás, lembrar da Bianca, lembrar do pai que botava o dinheiro na caderneta de poupança, lembrar da mulher que perguntou para mim: doutor, o senhor vai fechar isso aqui tudo? Eu falei: por quê? Ela falou: porque de onde a gente vem não tem comida, doutor. Pelo menos aqui a gente tem comida. Vai lembrar do garoto indígena, Mário? Você vai se lembrar muito bem disso. O dia que aqueles índios derrubaram o acampamento, você vai se lembrar, você sorria, feliz da vida, porque os caras da destilaria não queriam dar um alojamento decente para eles. E aí a gente não teve outra alternativa, né? Não, a gente não teve outra alternativa. Levamos os índios para lá e o Mário falou: derruba isso aí tudo. E aí os caras saíram derrubando aquelas barracas. Aqueles macetes correndo. Aquele negócio horroroso. Lona preta. Na área. Não é? Então vale olhar para trás, vale lembrar disso tudo. Foi um caminho que nós construímos juntos, todos juntos, trabalhando ombro a ombro. Eu me lembro do Curicaca, a gente estava uma vez numa fazenda, eu vou fechar, viu, Keké? Eu me lembro do Curicaca, uma vez a gente estava numa fazenda e tocou o telefone celular. Era o assessor de um senador, porque o dono da fazenda tinha ligado para o senador, e o senador era contribuinte da campanha do senador. E aí o camarada ligou e queria que a gente saísse lá da fazenda. Sabe o que é pior? Esse assessor do senador era um camarada que eu conhecia, era um membro do Ministério Público local que estava deslocado para a assessoria do senador. Isso me deu uma dor profunda. Curicaca deve estar sentado aí lembrando do Ziquitão, né? Enfim, sabe, Cláudio Sequim, aquele chopinho lá no Monumental, Cláudio Sequim. Eu, você e o Caetano, quando a gente fechava as operações lá, era agradável aquilo, né? Tem uma saudade danada, que até disse que ficou feliz de lembrar o Monumental quando eu falei para ele. Enfim, é isso que vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena olhar para trás e ver o quanto nós trabalhamos, nós deixamos a nossa família, fomos pé no mato, sofremos, né? Caminhonete tombou na estrada, que soltaram os parafusos da roda da caminhonete, a caminhonete tombou, né? Então, sabe, tanta coisa que aconteceu, mas fica, né, essa história, o que nós fizemos juntos. Márcio está aí, está chegando aí agora, o Márcio, estou vendo o Márcio. Chegando para expulsar a gente, né, Camargo? Isso, é verdade, que aí eu vou terminar. Não precisa levantar a plaquinha do adeus, não. Precisa dar adeus, não.
Mas, enfim, isso marca a todos nós. Nós fizemos alguma coisa, nós escrevemos um pouco da história, né? Eu não poderia deixar aqui de lembrar da Ruth, minha querida amiga Ruth, né? Raquel, queridíssima, enfim, eu vou começar a falar aqui, vai. Eu não vou conseguir, já disse isso aqui hoje, não vou conseguir lembrar de todo mundo, não vou conseguir falar de todo mundo, mas fica no meu coração, sabe, na minha memória, na minha mente, a alegria de ter participado disso tudo, de ter construído alguma coisa, humildemente, um pedacinho, né, dessa história, né, uma alegria muito grande. Eu tenho história para contar para os meus filhos, já contei, e hoje estou esperando só um tempinho para poder contar a história para minha neta, que está com 2 anos e meio. Show, meu que é a amigo. alegria da nossa vida. Um Braço beijão forte. Bom, Beijo Claudinho, no coração. só chora e encerra, meu amigo. A gente não sabe se ri ou se chora, né, Camargo, né, Mário? E chora. Vale muito a pena, Mário. Vale a pena porque, como você já salvou uma vida, né? Você e o Camargo têm essa história fantástica para acrescentar para o mundo, para a sociedade, para deixar como esse legado fantástico de ser humano que nós somos. Isso é uma vocação, gente. É aquilo que a gente tem. A gente tem que ter fé para deixar nossas obras pelo caminho, né? E se você tem fé que a coisa vai dar certo, e é isso, a Raquel disse que falta muito ainda, mas a gente tem fé que vai chegar lá. Vai chegar o fim de uma jornada, um procedimento que a gente faz que vai ter o seu resultado, né? E com muita fé nós vamos deixar essas obras. Então eu tenho orgulho também, Mário, cada um tem as suas histórias, né? Mas você chegar numa fazenda em São Félix, em São Geraldo do Araguaia, no Pará, e encontrar um peão de trecho, que é o José Galdino, né? Que era o apelido dele, eu não me recordo aqui, só olhando no relatório, né? E você falar assim, você deixar uma determinada quantia de dinheiro na mão dele e falar assim, você tenha muito cuidado com esse dinheiro que a gente conseguiu passar para você, porque é a conquista do seu resultado do seu trabalho. E não, isso aqui é o trabalho de 30 anos. Depois de 32 anos, eu consegui dinheiro para ir voltar a ver a minha família em Currais Novos. Então, não dá para falar sem se emocionar, entendeu? Porque a gente deixa isso e vale a pena? Qual o resultado? Se ser auditor fiscal do trabalho é isso, não dá para ser outra coisa, sabe? Então, são coisas que a gente vive, que sai do papel e entra na sua alma. Não dá para sair disso. Então, são coisas que Camargo e Lorenzoni, que Marcelo, que está aqui nesse painel, não dá para a gente deixar passar. A gente vai ter isso no sangue do resto da vida. E é história para contar para neto e para todo mundo. Então, o que essas meninas fizeram no início aí, contagiar a gente com esse trabalho de coordenação e levar a gente para esse lugar, eu não tinha a mínima noção que era isso. Só sei que é isso e a gente tem que continuar fazendo. Fazer o quê? Obrigado, gente. Seguindo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Então, eu queria aproveitar e deixar um grande beijo para a primeira equipe que me acolheu, o Bené, Norminha, Márcio Minas Gerais até hoje, hein? Sérgio Tobi. Raul, pode tirar a moçada, eu fico com o Leitão? Pode ser? Grande beijo na alma de vocês todos. Foi lindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Leitão, eu queria só falar disso. Bené Norminha, Albernaz, Sérgio Tobi, minha primeira equipe. Queria falar da turma que toca temáticas outras aí, país afora, a turma de São Paulo, Luiz Alexandre, Renato Pinan, Lívia. Você é o nome, cara. Nós tivemos em Minas Gerais o Marcelo fazendo construção, aqui no Rio, Márcio Benaz e Cláudio Sequina na pastelaria, tivemos navio, tripulante de navio, quer dizer, essa temática trabalho escravo está em todos os ambientes, em qualquer lugar. E vamos seguir, gente, vamos seguir, né? Essa linda história que a gente está contando aí com esse recorte, começou há 25 anos. Alexandre? Deixa eu falar para você, no meio desse caos, né, a turma do Piauí, alô Matheus, alô turma do Piauí, consegue enfiar um canal de comunicação, que a gente está com todas as agências fechadas, superintendência, o Piauí consegue, Luiz e Edson,
né? A gente sabendo o que vai fazer, orienta e tal. Luiz e Edson, lá no frigorífico, em Passo Fundo, consegue fazer uma operação de interdição. Eu só queria encerrar, Leitão, de boa. Só tem um regueiro baiano, Edson Gomes. Ele é muito simples. Ele tem uma música que chama Lili, Liberdade. Ele carinhosamente chama de Lili. Ele diz mais ou menos assim: vamos, levante e lute. Vamos, levante e grite. Vamos, levante e ajude. A luta não acabou e nem acabará. Somente quando a liberdade raiar. Mas tem um momento que é muito importante, que ele repete: vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, grite. Vamos, amigo, ajude. Senão, a gente acabar perdendo o que conquistou. Leitão, você é o cara, o seu nome é pronto, tá, meu irmão? Te amo, cara, você está sempre disponível. Que belo momento nós estamos vivendo novamente. Agora eu vou ficar comendo a pipoca de camarote. Alexandre Líria, só te agradecer, tá, meu velho, pelo convite. É um prazer enorme. Você construiu aqui um momento histórico para o Grupo Especial de Fiscalização Móvel e para a história do combate ao trabalho escravo no Brasil. É um prazer enorme, obrigado pelo convite, parabéns para você, para o Raul, para o Diego, para o Jorge, que trabalharam, para a Bárbara Rigo, que eu sei que está apoiando aí também, para os colegas do Rio de Janeiro, que estão te dando a maior assistência. Parabéns para vocês, cara. Irmão, muito bonito esse evento. Irmão, lembra dos 20 anos que a gente falava assim, que momento lindo, mas nem todo mundo pôde assistir porque era presencial? Essa loucura toda permitiu isso para a gente, né? A partir da experiência do Piauí, Alô Matheus permitiu isso para a gente. Mais de 600 colegas estão tendo acesso, e a sociedade está tendo acesso a esse momento. Estou te saindo, gratidão pelo convite, te amo, irmão. Gratidão.